Bienvenidos sean todos al canal Yo Soy La Fuente. Hola gente, aprovechando que estamos a camino de Lisboa, hacer un dueto en castellano para actualizarlo en relación a los videos anteriores. Entonces, el último que yo hice es sobre la narrativa. Entonces, narrativa es un término técnico que se ha desarrollado por los últimos 2 o 3 años, incluso hasta por culpa o por inconsecuencia de algunas películas de la Amazon y de la Netflix, en la cual un gobierno, una jerarquía superior, ponen los dioses, la estructura religiosa, determina parámetros, padrones, te dice lo que es verdad, lo que no es verdad y te coloca leyes. Y eso se convierte en una narrativa, en una norma. Entonces las narrativas son básicamente las normas que han sido impuestas a nuestra sociedad por el Vaticano, las otras iglesias, los movimientos hebreo, musulmán, por los registros bíblicos, los registros egipcios, de los Anunnaki, etcétera, etcétera. Todo eso formó la base de nuestra sociedad dentro de un concepto ideológico. El bien, el mal, el miedo, la culpa, el dolor, el karma, ¿ya? Y con base en eso se fue formatando la manipulación de la sociedad y ahí esa manipulación se atribuye a lo que uno llama de dirigentes globales, que son hoy las 13 familias secretas, que no son tan secretas así, que controlan la economía del mundo y estarían dentro de la cúpula del mando arriba de los Illuminati y que por su vez estarían asociados como esclavos de los reptilianos, de los tausetianos, los grises, los zeta reticuli y arriba de todos ellos los shopats, ¿ya? Entonces, eso es un resumen de lo que estoy lentamente colocando en portugués. Voy a alternar con castellano para que tengamos también esa opción aquí para que ustedes todos puedan ir accediendo. Esta propuesta de videos cortitos, 4 o 5 minutos, para que vayan teniendo así acceso a las informaciones de los libros nuevos que ya están saliendo. El simulador encarnacional ya está listo de llegar a mi casa la próxima semana. Y el Naoshi 2, Vientres de Avión, que es el nombre que colocamos, debe estar listo a principios de diciembre. Entonces, estos libros se están tratando de una forma actualizada, hablar sobre lo que es un planeta en cuarentena, que es un mundo laboratorial, donde se desarrolla experiencia, laboratorio, ¿ya? Entonces, ahí yo explico lo que es la zona neutra, explico toda la estructura energética en la cual la Tierra y nosotros nos encontramos y lo que viene a ser un mundo de simulación, un mundo dentro de una barrera de frecuencia que lo convierte en un planeta en cuarentena. Entonces, técnicamente el concepto de cuarentena es un laboratorio. Esto es un laboratorio para desarrollar formas de vida biológicas, etéricas, astrales. Yo tengo dos formas de trabajar eso. La estructura del cuerpo avatar, que es el cuerpo biológico como el de nosotros humanos y de los animales también, y el sistema etérico astral, que son las rutinas dentro del IA Tierra, que es el plano como la inmersión cognitiva dentro de una estructura eh, cibernética, más o menos como el metaverso, para que lo vayan a entender. Y así a los poquitos voy a ir explicando varias cosas y voy a ir desarrollando temas en portugués lentamente para que lo puedan entender y en castellano a medida que también me dé el tiempo. ¿Okay? Yo estoy aprovechando, estoy en la carretera, ¿ya? Estamos allá en Portugal, entonces estamos aquí a camino de Lisboa. Entonces técnicamente son las cosas que uno va a tratar lentamente para que ustedes vayan teniendo acceso, entendiendo, y eso también me ayuda porque a veces no necesito hacer un vivo tan largo, tan grande, pero ahí va, ¿ok? Ahora gira la pantalla de tu dispositivo móvil si
estás viendo este video en un teléfono celular o tablet. Así puedes visualizar los subtítulos de la siguiente información. Gracias por ver, no te olvides de seguirnos. Bom dia. Bom, hoje já é dia 11 de novembro, 24. Então, nós estamos falando um pouquinho sobre os layers, as narrativas, dentro de um mundo de simulação. Pois bem, o livro, né, já vai estar... semana que vem acho que vai estar disponível já, acredito eu. Vamos entender o que é uma narrativa. A narrativa é uma informação que é projetada pelos meios de comunicação, no nosso caso, redes sociais, as mídias sociais em geral, religião, o conceito religioso bíblico, apócrifo e tudo que vai formatando uma opinião e um inconsciente coletivo. Isso é uma narrativa. Então hoje as narrativas são plasmadas pelas redes sociais, pelos interesses dos dirigentes globais, e aí você vai tendo o quê? Um padrão. Então, antigamente a narrativa era que o capitalismo era a única coisa boa, que o comunismo era uma desgraça, etc, etc. Então se fez uma lavagem cerebral na humanidade inteira, a mando dos Estados Unidos e dos seus correligionários, para difamar e todo mundo achar que quem era comunista era o capeta, certo? Depois isso foi mudando, e aí se criou a narrativa do abuso dos militares, do abuso da esquerda, que a saída era a esquerda, certo? E hoje a gente vê que os dois, na verdade, cometeram falhas ao administrar a estrutura mundial. Então, isso são narrativas. A mesma coisa quando a gente fala sobre toda a história fake que a igreja conta de um Jesus que não existiu, na forma como eles colocam. Quando você estuda para valer, você vai ver que uma grande parte da vida de Jesus é uma cópia da história de Dionísio e mais duas figuras públicas dos gregos, que a igreja fez uma miscelânea e aquilo se tornou verdade para quase todo mundo que é católico. Aí quando você pega as escrituras, né, hebraicas, os registros hebraicos, Jesus teve filhos com Madalena, viveu na Israel e foi supostamente para a França, totalmente fora do que a igreja conta. Outra narrativa. Então você tem a narrativa hebraica, que é uma história, a narrativa da Igreja Católica como a crucificação e toda a paixão de Cristo, que é outra história, certo? Aí você vai ter as narrativas dos muçulmanos, as narrativas dos sufis, as narrativas da Índia e por aí vai. Então tudo isso gera um padrão de informação na qual a tua consciência, a tua plasticidade neurológica vai se basear como aquilo sendo uma realidade, uma verdade. Então aí a gente começa a entender que, de acordo com as narrativas que nós temos no planeta, nos países, nas culturas, nas sociedades, nas religiões, nas raças ou nas etnias humanas, nós temos muitas histórias. E cada história, cada lenda é uma narrativa gerada para criar um inconsciente coletivo da qual se controla uma população. Tá? Então, os dirigentes globais, os Anunnakis, os Chupats, os reptilianos, Greys, Zeta Retículos e outras espécies, eles controlam as narrativas através dos seus fantoches, que são os dirigentes globais, que por sua vez usam a BlackRock, Vanguard e todos a cadeia de comando deles, para instalar o inconsciente coletivo da matrix de controle na Terra, controlando a informação, manipulando a informação e, dessa forma, gerando o controle. E, através das narrativas, eles vão colocando um jogo de xadrez. E nós somos os peões, que eles vão manipulando, certo? Através dessas manipulações, eles vão demonstrando como é fácil o domínio sobre a população mundial, que possui um coeficiente intelectual na média hoje de 83 pontos, né? É a média do Brasil, alguns outros lugares na faixa aí dos 90, 90 e pouco, mas assim, a média do mundo está entre 80 a 95 pontos de coeficiente intelectual, segundo alguns registros que o pessoal manda para a gente aqui no Instagram. Então, tudo isso determina que a massificação cognitiva é a forma de controle. Então, quando a gente fala do simulador encarnacional,
a gente fala do plano astral, do umbral, eu tenho narrativas. Por que o umbral existe? Por causa das narrativas da Igreja Católica, da culpa, do medo, do karma. Então, cada narrativa vai formatar um layer, um padrão vibracional de consciência. E isso que faz a diferença entre uma realidade mais sutil de uma mais densa e assim vai. E é isso que separa as pessoas, a frequência na qual elas vibram, certo? Então, essas frequências foram programadas por narrativas que são projetadas na sociedade através dos meios de comunicação, da religião, das igrejas, etc., etc., desde que o tempo é tempo. Os Anunnakis fizeram isso com a humanidade, formatando prerrogativas das suas narrativas de domínio sobre os humanos, os Lulus, como eles diziam. E aí você tem a base original das religiões, dos dogmas e das ritualísticas religiosas, dogmáticas, etc., etc. Si quieres entender de una forma práctica a qué se refiere Rodrigo cuando habla sobre las narrativas, te voy a recomendar una serie de HBO que se llama Westworld. Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.